Programa Alegria de Viver está voltando. Estamos de volta com o programa Alegria de Viver. Para você que se sintonizou conosco agora, estamos fazendo a leitura e o comentário do livro Cartas de uma Morta, livro que é de psicografia de Francisco Cândido Xavier, e o espírito que escreve através do Chico é a Dona Maria João de Deus. Cartas de uma Morta. Então este livro nós já estamos desenvolvendo há algum tempo. Você pode inclusive escutar os programas anteriores no offline da Rádio Boa Nova. Muito bem, no bloco anterior, no capítulo 36, nós estávamos falando, Dona Maria João de Deus, a gente vê que ela sempre manda mensagens. Geralmente são mensagens breves, curtas, por isso que os capítulos são curtos e são muitos. Então ela falou do quê? No capítulo 36, no bloco anterior, ela estava comentando a respeito dos afetos que desafiam o tempo e a morte. E ela muito felizmente, encontra afetos queridos, pessoas queridas lá no plano espiritual. E ela fica muito feliz com isso. São amigos queridos que ela conheceu de outras épocas e que agora ela está reencontrando. Agora, ainda nesse mesmo capítulo a que a Solange se refere, nós temos um termo que ela utiliza no parágrafo anterior que é importante recordar. Ela diz assim: eu não poderia descrever a serenidade e a paz que se desfruta num ambiente feliz de erraticidade. A erraticidade não é um ambiente onde está aquele que errou. Não, é errar no sentido de caminhar. E isto estará explicado para você no Livro dos Espíritos que Kardec escreveu, com a compilação dos ensinamentos das entidades superiores que respondiam às suas perguntas. Erraticidade é aquela situação em que se encontra um espírito antes de tomar um novo corpo. Já não tendo mais um corpo de carne, ele está esperando uma nova encarnação. Este tempo, este período, é chamado pelos espíritos de erraticidade. Não estão na erraticidade as pessoas que estão encarnadas, elas estão encarnadas na Terra, nem os espíritos puros, porque os espíritos puros não precisam mais renascer, eles não estão esperando o momento do renascimento. Portanto, a erraticidade é uma situação, não é um lugar, é uma situação dos espíritos que estão esperando uma encarnação, porque ainda precisam dela, já não tendo mais o corpo de carne que morreu. Ela está na erraticidade, mas está num ambiente, é isso que ela está ressaltando. O nível evolutivo que lhe permitiu chegar a este ambiente é um nível que permite encontrar serenidade, encontrar este ambiente de felicidade e paz que ela está descrevendo para nós. É claro que os espíritos que estão na erraticidade, esperando a reencarnação, a região umbralina, não estão nesse mesmo estado de contemplação, de beleza. Não, eles estão numa situação difícil. Por isso que eu estou falando que a erraticidade não é um lugar físico, é um estado temporário que o espírito está envergando porque precisa renascer, mas está esperando a hora, ok? É o estado chamado de erraticidade. Agora nós vamos para o capítulo 37, não é, Solange? Isso, o título desse capítulo é A Terra, obscuro planeta de exílio e de sombra, vista do além. Após adaptar-me mais ou menos a essa nova vida, me ocorreu, como vocês poderiam rever, e solicitei de um instrutor informação a respeito. Ela queria ver aqueles que estavam no mundo. Ela pensou, puxa, deixei minha família, eu não sei em quanto tempo faz que eu morri. O povo fala assim, né? Mas será que eu posso voltar à Terra? Posso encontrar aqueles que eu amei, que eu deixei lá? Então ela perguntou ao instrutor, como diz o texto, que você vai continuar vendo na tela. Ela perguntou ao instrutor se era possível fazer isto. Vocês sabem em que direção está a Terra? Perguntou ele com bondade. Ele perguntou para ela quis saber, não é? Olha o que ele perguntou. Por acaso você sabe qual é a direção em que a Terra está?
e ela naturalmente não sabia, não é? Ele então me apontou com a mão direita um ponto obscuro que se perdia na imensidade, recomendando a mim que eu o olhasse, eu o fixasse com atenção. Pareceu-me que eu o vi crescer dentro de um turbilhão de sirocos, de ventos indescritíveis. O siroco é um vento muito quente e seco que sopra no deserto do Saara. Ela então usa essa terminologia para simbolizar o turbilhão em que ela viu chegando a terra a crescer em seus olhos. Parecia-me contemplar a impetuosidade de um furacão a envolver grande massa compacta de cinzas enegrecidas. Como se ela estivesse vendo, Solange, um rodamuinho, um turbilhão, dentro do qual o mundo parecia se aproximar. Provavelmente isso é um fenômeno que acontece com as almas que querem visualizar um ponto específico à distância. E aquilo em sintonia com a sua vontade, ela vai buscar, né? Vai buscar, é um imagem. Zoom, ela dá um zoom. É um zoom. É um zoom espiritual. É esse tipo de zoom que ela está retratando. E ela vê aqui a Terra nesse turbilhão de matéria cinzenta e girando em volta, né, da Terra. Uma coisa assim diferente, né? Uma imagem. Vamos ver por quê. Tomada de inusitado receio, desviei o olhar. Porém, o meu solícito guia exclamou com brandura: lá está a terra com os seus contrastes destruidores. Os ventos da iniquidade varrem-na de polo a polo, entre os brados angustiosos dos seres que se debatem na aflição e no morticínio. O que você viu é o efeito das vibrações antagônicas, emitidas pela humanidade atormentada nas calamidades da guerra. Olha isso. Lá alimentam-se as almas com a substância amargosa das dores, e sobre a superfície a vida é o direito do mais forte. Triste existência a dessas criaturas que se trucidam mutuamente para viver. São comuns ali as chacinas, a fome, a epidemia, a viuvez, a orfandade, que aqui nós não conhecemos. Obscuro planeta de exílio e de sombra, diz o instrutor para Dona Maria. Entretanto, no universo, poucos lugares abrigarão tanto orgulho e tanto egoísmo. Por tal motivo é que esse mundo necessita de golpes violentos e rudes. Dores consertam dores. Fogo apaga o incêndio. Estas são realidades que ele está dizendo ao avaliar o nível evolutivo dos espíritos que habitam aquele pequeno e enegrecido ponto no espaço. E aí, ele encerra dizendo: busca ver naquelas regiões ensanguentadas o local em que você esteve. Pensa nos que lá você deixou, cheio de amargurosa saudade. Deus permite e eu te auxilio. Ou seja, ele não disse para ela: não vai lá não, que o negócio lá é preto, é feio, lá é uma chapa quente, você vai se queimar. Não, ele não diz isso para ela. Ele faz com que ela veja primeiro onde está a Terra, que ela identifique o teor vibratório denso, que ela sinta que aquilo é um negócio meio complicado, mas ele diz a ela: agora, depois de você perceber que a Terra está envolta nesse ambiente de chacina, estamos próximos da Segunda Guerra Mundial, estamos vivendo esses momentos tristes, né, da desencarnação em massa. Ele então diz a ela: agora, além de você já ter visto como é a Terra no seu conjunto, pense naqueles que você amou, no lugar onde você viveu, pense, concentre-se nele. Deus permite que você os veja e eu vou te ajudar. Ou seja, é uma experiência construtiva que o mundo espiritual não cerceia, não censura. No caso da Dona Maria, João de Deus. Porque nós vamos ver depois, quando você for assistir nosso Espiritismo Sem Mistério, ou melhor, o Espírito da Letra do Nosso Lar, você vai ver que André Luiz
que está na região umbralina, onde está a cidade de Nosso Lar, toda hora queria saber da família dele, mas os espíritos diziam, não, dá um tempinho, ainda não é o momento, você não está preparado, né? Por que será? Não é lá no Nosso Lar o André Luiz. André Luiz fica tentando visitar a família, ter notícias, mas ninguém lhe dá notícia. Ele vai ver depois, porque estava todo mundo tentando protegê-lo, preservá-lo de surpresas muito amargas que ele teria quando por fim ele pôde encontrar a sua família. Não é o caso da Dona Maria João de Deus, não é, Solange? Não, agora nós vamos ver então o regresso espiritual ao lar terreno. O que aconteceu quando ela regressou, quando ela foi ver o que estava acontecendo? Ela fala o seguinte: delineei então na minha mente tudo quanto se relacionava com a minha última existência. Primeiramente, me vi à margem de uma encantadora paisagem marítima, avistando um caminho longo, através do qual fui impelida, fui empurrada a seguir. Sentia-me na posse das faculdades volitivas, ela como que voava, que obtivera com o meu desprendimento da vida carnal e, numa fração infinitésima de tempo, estava ao lado de vocês. No caso, ao lado do filho, Chico Xavier. Ah, como vos abracei a todos, emocionada e recolhida. Como achei pequenino o nosso antigo lar e como me penalizou o quadro das vossas dores e dificuldades. Chorei amargamente, vendo a miséria do mundo que vos força ao sofrimento e a uma batalha sem tréguas. Então, misturei com a prece dos encarnados, sofredores e aflitos, a oração de minha alma amedrontada, rogando ao Pai Celestial que desse força a vocês nessa luta redentora, onde, ao lado dos inúmeros prantos e das alegrias mascaradas, esvoaça, voa, paira o brado das o bando, melhor dizendo, das 1000 tentações que assediam os espíritos no ambiente escuro da vida carnal, obrigando-os ao esquecimento de seus deveres e de suas austeras obrigações morais. Ela então consegue chegar, ela vem de longe, Solange. Imagina o que é você vir de longe. De um ambiente tão cheio de belezas, e de repente vai para a casinha humilde, miserável, encontra os entes que ela amou presos numa caixa de fósforo. Imagina que você foi morar no Louvre, você foi levado a viver num ambiente lindo, luminoso, cheio de beleza, salões, obras de arte, um palácio. Fica lá 1 ano, 2 anos, de repente tem saudade do lugar onde você deixou os seus parentes. Aí você de repente dá um estalo e com o seu pensamento você viaja para lá e você chega na tapera, na beira de um charco, onde eles estão morando, cozinhando numa lata, com fogo feito de madeira, empilhada no meio de algumas pedras, aquela lata fumegando, cheia de fuligem, aquele cheiro de queimado na roupa, aquele lugar fétido. Você, nossa, eu já tinha me esquecido que era assim aqui. Puxa, e essas pessoas que estão vivendo aí, suportando o calor, a fome, a doença, a carência. Puxa, e eu agora não posso fazer nada, a não ser pedir a Deus que dê força para que vocês vençam. E é o que ela faz, né? Ela chora e ora amargamente por ver a situação dos seus queridos daquela maneira. E isso ela nos conta certamente com o coração muito apertado, porque o amor deseja resgatar aquele ser amado da dificuldade, não é? Só que ela agora é um espírito que tem deveres e que deverá, com a sua força, ajudar segundo a sua condição. Não pode mais lá tirar o Chico da situação sofredora, tirar as suas outras crianças que estavam também enfrentando as agonias. Poderia, porém, ser aquele arrimo espiritual, pedir a Deus força para que aqueles seres tivessem o amparo da divindade com a sua presença amiga ali naquele ambiente.
Então, é o que ela pode fazer como um coração doloroso, uma alma que está em aflição, vendo a aflição dos seus entes queridos. E é aquela história, né? Quanto melhor você vai se posicionando, quanto mais você vai se elevando, mais você se sente solidário com os miseráveis entes que você amou e que ainda não conseguiram. Parece que você está se dando um luxo que você não aceita, enquanto dele não possam participar todos aqueles que você quer bem. É uma coisa de consciência, de culpa. De culpa até. Quase, né? É quase de culpa quando você está numa está condição numa situação melhor. E você vê aqueles que você ama não podendo participar disso. E é claro, para eles participarem precisariam desencarnar, é isso que você não quer fazer também. Então o que você tem que fazer? Você tem que tentar ajudá-los como você pode. É o conselho que ela nos dá, sem negar que, obviamente, isso é muito doloroso para um coração de mãe. Exato. Não é mesmo? É. Bem, Solange? É isso aqui. Este livro... Vamos em mais um ou não? Não. Vamos parar neste aqui mesmo. No próximo capítulo ela vai falar dos desencarnados na guerra. Isso então, mesmo. Capítulo Desencarnados 39. na guerra. Vamos parar no 38. E assim você poderá meditar sobre todos estes capítulos já lidos, as informações que ela está passando a conta-gotas e também ajudar o mundo espiritual a ajudar os outros. Porque você, conhecendo essas leis, conhecendo essas informações, está fazendo o papel também de Dona Maria João de Deus, junto daqueles que você conhece e que não sabem nada, não é? Então você pode indicar a Boa Nova, você pode aconselhar que elas assistam os nossos programas, os outros programas que a Boa Nova tem na sua programação. Você pode estudar o Livro dos Espíritos conosco, você pode estudar as obras de André Luiz no programa Espírito da Letra. Tudo isso você pode fazer. Agora, além disso, nós temos um programa que estuda o Livro dos Espíritos com 2 horas, todas as quartas-feiras. Um programa que nós realizamos esse estudo no nosso canal da TV Alvorada Espírita, lá em Campinas, onde nós temos a nossa instituição. Então convidamos, né, Solange? Exatamente. Todas as quartas-feiras, a partir das 20 horas, o estudo do Livro dos Espíritos. Nós já estamos na pergunta 700 e alguma coisa, isso, né? 770, Exato. por aí. Você pode entrar no YouTube, youtube.com/TV Alvorada Espírita. Sempre às 20 horas, na quarta-feira, nós temos o estudo do Livro dos Espíritos. E nesse mesmo endereço, youtube.com/TV Alvorada Espírita, segundas, quintas, à noite, nós temos palestras do Evangelho que você pode acompanhar, assistindo os temas que nós vamos seguindo passo a passo, capítulo a capítulo. Muito bem, nós agradecemos a sua participação. Essa semana seja de muita paz e até semana que vem. Com cartas de uma morta, para que todos nós aprendamos Esperamos a viver, vocês. não é? A viver bem, para não termos medo da morte. Isso aí. Até lá. Até. Um abraço. Creio em ti ao ver que a chuva cai e faz a flor nascer. Creio em ti, pois sei que enquanto é noite aqui, é dia ali. Creio em ti porque me deste o riso e a dor, me deste o amor do teu amor. Creio em ti, creio em ti. Se a paz sobre nós seu véu descer, eu creio em ti. Se a tempestade a terra abalar, eu creio em ti.
Você ouviu Alegria de Viver.